Bem-vindos ao TerceiraCast e bem-vindos ao mais novo episódio do podcast do Sessão Cinema. E bom galera, hoje nós vamos falar de um dos filmes mais recentes da Warner Bros. Desse filme que traz um legado imenso de um clássico de 1996. De um filme que era esperado por muita gente desde a época que foi anunciado. Desse filme que traz um dos maiores crossovers da história das telonas. Isso mesmo galera, sintonizem na Warner Bros. E peguem suas bolas de basquete, que hoje está na hora de falarmos sobre Space Jam 2, um novo legado. E bom galera, antes de começarmos a análise desse filme, eu queria pedir para que vocês nos sigam lá nas redes sociais do Sessão Cinema, principalmente no Instagram, que é onde a gente posta a maioria dos conteúdos do Sessão Cinema. Tem vários trechos de filmes, de séries, tem várias cenas, vários cortes de filmes, de séries. Tem a Liga IDPR, que atualmente está na segunda divisão dessa nova temporada. Tem vários reposts do que a gente já postou antigamente, então tem vários conteúdos, várias interações lá no Instagram do Sessão Cinema. Fora que a gente também está lá no Pinterest. Muita coisa que a gente posta no Instagram do Sessão Cinema, a gente posta lá também. A mesma coisa acontece lá no Rockmart Sparkle. A gente também posta bastante coisa lá. O Sessão Cinema também está lá no TikTok, postando várias cenas também, vários trechos, vários cortes de filmes e de séries. E a gente também está lá no Wattpad. A gente publica um livro lá, Elementos de Uni. O link de todas as redes sociais vai estar aqui na descrição do aplicativo que você está escutando o podcast ou na descrição do vídeo do YouTube, se você estiver vendo por lá. Nos sigam nas redes sociais que vocês vão ficar por dentro de tudo que está rolando nos conteúdos do Sessão Cinema. E bom galera, começando agora a falar efetivamente de Space Jam, um novo legado. A primeira coisa que a gente precisa comentar é que a estrutura, principalmente a estrutura inicial do filme, ela é praticamente idêntica ao filme de 96. É imprescindível a gente fazer comparações, porque o que o filme de 96 fez, além de ser uma novidade, né, uma dinâmica que você não vê muito por aí no cinema, foi um jeito de compartilhar duas coisas que muita gente gosta. São os astros do basquete, principalmente nos Estados Unidos, com uma produtora, um canal de TV que fez parte da infância de muita gente. Então você uniu dois elementos que funcionaram pra caramba e trouxeram um filme muito clássico. Então trazer um novo legado, trazer uma reconstrução desse filme, uma continuação de certa forma, exige comparações. E é o que a gente vai fazer durante a análise. Então a primeira coisa importante da gente falar sobre Space Jam, um novo legado, é que literalmente o filme funciona praticamente igual ao primeiro. No meio do filme os plots são diferentes, o decorrer da história é diferente, o desenvolvimento dos personagens, o desenvolvimento da história, o desenvolvimento da dinâmica é tudo muito particular, diferente do que acontece em 96. Mas isso não tira o fato de que a estrutura e como o filme funciona de um ponto a outro é praticamente igual ao que acontece no primeiro. Algumas coisas claramente são referências, como por exemplo o próprio início do filme, onde aparecem as cenas do LeBron James jogando basquete do mesmo jeito que aconteceu com o Michael Jordan. Isso é referência clara, a questão não é essa. O que eu quero citar é que o andamento do filme, se fosse dividir em tópicos, se a gente não se aprofundasse nos personagens, se resumisse a apenas momentos do filme, a estrutura seria praticamente igual ao primeiro. Então, de certa forma, a gente leva em consideração que eles pegaram muita coisa do que funcionou lá no filme de 96 e trouxe para cá, além de que aproveitaram muitos elementos justamente para acertar no que já sabiam que iam dar certo. Todo mundo iria assistir um novo filme de Space Jam, isso ficou claro desde sempre, e você ir no certo, usar muito desse recurso que a gente já gostou, foi algo essencial, foi algo muito esperto, e eu acho que tem seus pontos negativos e seus pontos positivos que a gente vai comentar durante essa análise. Mas eu acho que o ponto que precisa entrar na mente de vocês e que vocês precisam ir assistir o filme sabendo é que a estrutura base, o solo do filme é praticamente o mesmo do que você já viu no filme de 96. Como eu citei brevemente agora há pouco, o plot do filme ele é realmente diferente. Apesar da estrutura ser a mesma, todos os plots, incluindo de personagens ou do próprio roteiro, seja ali no meio do filme ou até o plot final, é diferente do que acontece no filme de 96 e ele é bem feito, ele é bem construído. Apesar de ser um plot simples, apesar do filme não ser tão complexo, até porque não é a gente tá falando de Space Jam, não necessariamente precisa ser um plot complexo, até porque o filme realmente não tem essas grandes pretensões, mas é legal, é bem construído. Por mais simples que seja, é interessante. O plot começa a ser desenvolvido principalmente ali no primeiro arco, né, junto com a construção dos personagens, junto com a apresentação e a dinâmica do LeBron James, utilizando inclusive recursos
do filme de 96 também, utilizando algumas coisas que funcionaram lá. E aí o plot começa a ser desenvolvido nesse momento. Ele é explorado durante todo o filme. Aos poucos você vai coletando mais elementos do plot que é acionado lá no final, e eu acho que é acionado de maneira bem interessante. Eu acho que o filme de 96 é melhor, o plot do filme de 96 ainda é melhor, mas eu acho que o daqui foi bem mais explorado, eu acho que o daqui ficou bem mais evidente de como foi construído. Os elementos foram sendo distribuídos melhor durante o roteiro, e quando chega no momento que precisa ser usado esse elemento, ele já está plantado desde o primeiro ato. Lá no filme de 96, por exemplo, o plot teve o seu maior momento de destaque ainda no terceiro ato. Então, assim, você não teve um tempo de construção tão grande como aconteceu. Então, por mais que eu ache o filme de 96 melhor do que esse, o plot eu achei bem mais construído, foi mais gradativo, foi mais liso. Isso é um ponto positivo durante a história, não é? Foi um recurso próprio, vem uma questão também de adaptação da época que a gente vai comentar já já, mas funciona, dá certo, e eu acho que por mais simples que tenha sido, pro filme entrega, sabe? Eu acho que não precisava ser tantas coisas também, acho que não precisava subir muito o nível, eu acho que acertaram pro que o filme propõe. Então o plot eu acho que é um ponto positivo a se destacar. Eu venho citando aqui que o filme vem puxando várias coisas lá do filme de 96, vários elementos. Isso realmente acontece não só no primeiro ato, no segundo, no terceiro, no filme em geral. Isso acontece bastante, mas tem muitas coisas também que era impossível você trazer para 2021, coisas que eram mais padrão lá em 1996 ou coisas mais pessoais do próprio Michael Jordan, era impossível você transpor aqui para 2021. Então eu acho que eles acharam uma solução que é a solução padrão para praticamente todos os filmes que fazem uma espécie de reconstrução, né, uma espécie de readaptação de um longa, que é justamente você adaptar esses recursos. Então, principalmente a tecnologia foi muito usada, foi muito adaptada nesse filme de 2021. Algumas soluções utilizaram bem mais tecnologia, coisa que não acontecia em 96 por motivos óbvios. E foi, acho que, o principal ponto dessa versão de 2021, né? O principal vilão tem a questão da tecnologia também, enquanto lá o de 96 era um negócio mais voltado para alienígenas. Os adversários do LeBron James ou do Toon Squad também tiveram uma solução voltada ali mais para a tecnologia, né? Não com roubo de habilidade como aconteceu em 96, para formar ali um time poderosíssimo. Então tem essas soluções que hoje em dia, de certa forma, ficariam mais piegas ou ficariam mais clichês, que foram uma adaptação, principalmente usando a tecnologia, que funcionou pra caramba. Eu achei bem interessante esse jeito aí de explorar esse roteiro. Quando o filme foi sendo construído, ali principalmente no primeiro pro segundo ato, confesso que eu fiquei um pouco com o pé atrás. Não achei que funcionaria tão bem. Na verdade eu tinha esse receio, e conforme o filme foi se prolongando, conforme a história foi desenvolvendo, eu fui entendendo mais, eu fui aceitando mais, e você terminou o filme satisfeito com esse ponto, sabe? Eu acho que era necessário, principalmente porque vai o que? 25 anos aí. Então você trazer essas adaptações, você trazer um peso tecnológico que não existia quando aconteceu o primeiro filme, eu acho bem importante, e acho que é outro ponto que vale a pena se destacar positivamente aqui. E obviamente, Space Jam: Um Novo Legado é uma continuação. Isso fica muito claro durante o filme inteiro. Não existe essa história de esconder o filme do passado. É citado durante o filme que aconteceu o evento de 96, apesar de terem algumas crises de amnésia em certo ponto ali do filme. Alguns personagens aparentemente esqueceram realmente o que aconteceu, mas durante todo momento é lembrado o evento de 96 ali com Michael Jordan. Isso se caracteriza justamente pela imensa referências que tem do filme de 96 durante o decorrer desse longa mais recente. Fica bem claro que o filme conversa com ele mesmo e com o seu antecessor. Muitas vezes é citado, principalmente para desenvolver piadas do filme ou dinâmicas do que aconteceu lá em 96. Até mesmo para utilizar recursos dentro desse filme é utilizado referências lá do filme de 96. Então assim, o filme respeita muito o seu antecessor, ele faz muitas piadas com isso. O filme ele sabe o que aconteceu naquela época, e ele, por mais que algumas vezes aparente ignorar, mas ele consegue resgatar esse espírito, ele procura resgatar esse espírito, ele procura entender esse espírito, e eu acho que tentam trazer justamente esse peso pro filme, principalmente esse peso de respeito. É uma continuação, mas não é completamente ligada, certo?
você tem essas referências, você tem essas piadas, você tem esses easter eggs, mas não existe um epicentro entre as duas histórias, não existe realmente uma dinâmica de junção das duas histórias. Você sabe que as duas aconteceram naquele universo, uma cita a outra, mas não existe aquela conexão exata, aquela conexão fixa. De certa forma, utilizando, claro, as suas devidas proporções, é o que a DC faz atualmente com seus filmes, né? Você tem referência de um ou outro, você tem citações que acontecem naquele mesmo universo, mas você não tem aquela ligação fixa, aquela conexão fixa. Então eu acho que é meio o que a Warner fez aqui, não é? As duas histórias existem ali no mesmo universo, mas não existe, por exemplo, uma linha do tempo fixa. Eu acho que é assim que eu posso dizer, por mais que a gente esteja falando de um desenho. Enfim, acho que vocês compreenderam o que eu quis dizer. E aí, pessoal, ainda falando sobre referências, tem dois pontos aqui que eu preciso comentar, dois tipos de referência ainda. Primeiro são os easter eggs da Warner Bros. Durante o filme inteiro, principalmente no segundo ato, muito ali também no primeiro, mas eu acho que principalmente no segundo ato, tem muitas referências às produções que são domínio da Warner, principalmente envolvendo Harry Potter e principalmente envolvendo os personagens da DC Comics. Tem outras citações também, claramente você vê Mad Max, claramente você vê Matrix, você tem ali Game of Thrones também, que são de outras produtoras, mas enfim, tem vários e vários elementos envolvendo as produções da Warner ou que a Warner de algum jeito está envolvida, e tem easter eggs a todo momento, é uma chuva de easter eggs, não é só envolvendo a Looney Tunes, é literalmente uma chuva de easter eggs para tudo quanto é lado. E de certa forma funciona, mas de certa forma também tem um ponto negativo aí, porque tem momentos que parece forçado, sabe? Tem situações que me incomodaram porque parece demais. Parece que eles precisavam achar um jeito de colocar aquela referência, de colocar aquele personagem, de ter essa dinâmica, de ter uma interação com outros universos. E na minha perspectiva, eu pensei que eu iria pro cinema voltado só pro Looney Tunes ali, aquele universo, uma referência ou outra de outros conteúdos da Warner, mas foi imersivo demais. E por mais que eu goste de dinâmicas, de interações, de crossovers, de easter egg, tudo que envolve esse tipo de recurso, eu achei forçado em alguns momentos. Em outros não, eu não vou dar spoiler, obviamente, mas em outros momentos aparecem personagens que você literalmente não espera, mas que naquele universo meio louco que a Warner propôs a apresentar funciona pra caramba. Então essa massa gigante de referências, de easter eggs, de crossovers, ela funciona pra caramba, dá certo, mas chega um momento em que alguns personagens aparecendo você torce meio nariz, acha meio forçado, pelo menos foi o que aconteceu comigo. Mas assim, saiba que você vai assistir o filme e você vai ver literalmente vários personagens e vários momentos de outros filmes e várias situações que são claramente inspiradas em outros filmes, e você vai ver personagens principalmente de outras animações aparecendo, e tem vários crossovers, cara, vários crossovers, sejam crossovers de certa forma utilizando cenas com humanos reais, né, cenas com filmes live actions, ou seja, crossovers com desenho, acontece bastante durante o filme, e eu gosto pra caramba de crossover, eu acho que isso não é segredo pra ninguém, mas quando chega a me incomodar em certo sentido é porque realmente o negócio, eu acho que foi longe demais. Eu não tô sendo chato com isso, não me entendam mal, como eu disse, funciona pra caramba em vários casos, são em pontos muito específicos que eu achei forçado, são em situações muito brevemente específicas que eu achei meio demais, assim. Se vocês quiserem saber, né, estiverem dispostos a tomar um certo spoiler, ou já estiverem assistindo o filme, podem entrar em contato comigo em qualquer uma das redes sociais que a gente conversa sobre isso, eu esclareço mais, só não explano aqui por conta dos spoilers do filme. Como eu já falei que existe certos crossovers com personagens live actions e também com personagens em animação, acho que é um bom momento, uma boa deixa pra gente falar como é a dinâmica da animação com o LeBron James, não é, dos personagens lá do Looney Tunes com o jogador de basquete. O fato é que, puxando primeiramente o filme lá de 96, eu acho que a solução para aquela época, para o ano de 1996, foi muito bem aplicada. Naquele filme, por mais que tenha algumas situações bem esquisitas, no geral, pra época, funcionou pra caramba e foi muito bem feito. Eu achei uma produção excepcional. E trazendo pra cá, baseado no que já tinha sido feito naquela época, eu acho que manteve muito bem a qualidade, evoluiu no que precisava evoluir e trouxe soluções maravilhosas. A dinâmica funciona pra caramba, a interação de animação com pessoa real
não é só o LeBron que tem essa interação, tem outros personagens, né, que também realizam esse tipo de dinâmica, por mais que realmente tenham algumas coisas meio esquisitas ali na troca de interação entre o desenho e o personagem humano, mas eu acho que no geral ficou muito bem feito, é muito pontual esse problema que a gente encontra, no mais funciona pra caramba e dá muito certo, então manteve a qualidade onde precisava e evoluiu também, eu acho que isso funcionou, e também teve uma questão de uma solução que eu acho que foi até esperta. Eu não acho que precisava, mas eu acho que foi esperta e valorizou até mais um filme, que é você humanizar também os personagens em certo momento do filme. Foi um recurso de roteiro isso que aconteceu, você trazer uma versão deles que não era mais desenho, né, era mais voltado pro real, para poder até interagir melhor ali com o LeBron James. Então deram uma, não é humanizada, né, mas enfim, deram uma versão mais vida real para os personagens, e de certa forma não era uma coisa que precisava, eu acho que do jeito que estava lá em 2D funcionou muito bem, mas enfim, eu acho que ficou interessante, eu acho que não desagregou em nada, não tirou em nada da qualidade do filme, até melhorou de certa forma, acho que agregou bastante, então foi uma solução legal, foi uma solução que eu achei válida e que ficou bonita, cara, eu gostei também, ficou muito realista os personagens, né, claro, devido às suas proporções, devido à situação que é um desenho animado, mas eu gostei bastante de como trataram esse ponto do filme. O final do filme, o terceiro ato, ele é um ato bem longo, ele é um ato quase todo focado justamente na partida de basquete principal, e sendo bem sincero, o final do filme, como eu já citei, o plot funciona, mas no decorrer desse último ato tem uma questão de Deus Ex Machina fuderosa. Por mais que você precise entrar nesse terceiro ato já descrente, né, baseado no que você já viu e baseado no que a gente tá falando também de uma animação, o buraco ainda é mais embaixo, e a solução Deus Ex Machina é inacreditável, assim como acontece no decorrer desse terceiro ato. O plot, acreditem ou não, foi de certa forma até mais leve nesse sentido de Deus Ex Machina do que como eles constroem ali o terceiro quarto do jogo, né? Eu acho que é mais localizado ali no timing do filme, no timing do jogo também, ali no terceiro tempo do jogo, e a reviravolta até chegar nesse plot final, assim, é surreal, cara. Por mais que o filme permita isso, por mais que o filme permita esse efeito Deus Ex Machina, não é inegável que eles escolheram usar, não é? Então foi uma solução de roteiro, uma solução mais simples, mais rasa. Repetindo, eu ainda prefiro o de 96, por mais que o plot tenha sido construído ali no finalzinho, lá em 96, eu acho que é mais sincero com o público, eu acho que funciona até melhor, né? Você ser crente daquela situação. Aqui no de 2021, você precisa ser bem mais descrente, você precisa literalmente tirar o pé no chão para comprar o que tá acontecendo ali naquele terceiro ato. Repetindo, por mais que o roteiro permita isso, mas eles não tiveram vergonha nenhuma de utilizar até o limite do extremo esse recurso nesse momento do filme. Porém, independente de qualquer coisa, independente de ponto positivo, de ponto negativo, o fato é que o filme é muito divertido, o filme te entrete durante as 2 horas dele, o filme é leve, é de boas, é engraçado quando precisa ser, enfim, é divertido de se acompanhar, vale a pena a experiência, é uma boa nostalgia também para quem acompanhou o filme de 96, e assim, cara, vale realmente a experiência. Eu acho que para quem gosta de crossover, também para quem gosta de easter eggs, é literalmente uma chuva, então você vai se lambuzar desse recurso que é tão sensacional dentro da indústria. O filme é legal, cara, eu gostei. Algumas coisas pontuais poderiam ser melhor, mas enfim, não atrapalhou minha avaliação do filme. Eu achei realmente que valeu a pena, apesar de que também vale citar que é mais do mesmo. Você vai assistir, você vai se divertir, você vai gostar, mas eu acho que vai na mesma pegada se você tiver gostado lá do filme de 96. É praticamente uma certa homenagem, né, ao filme original, então por mais que eles tenham esse respeito, pro público é essa experiência, cara. Você vai estar assistindo um pouco mais do mesmo, com alguns elementos novos, mas com a mesma estrutura. E fechando aqui a análise, a gente tem que falar um pouco do LeBron James, né, que de certa forma é o ator recorrente do filme, né, de longe é o ator que mais aparece e é o protagonista do filme. E o LeBron, assim, eu entendo o papel dele no filme, é a mesma coisa que o papel do Michael Jordan lá em 96, é um filme homenagem principalmente ali pro LeBron James, só que falando como crítico a gente tem que citar que ele não é lá essas coisas de ator. Jogando basquete ele é um gênio, a gente sabe disso, mas avaliando como ator ele fica bem abaixo da média, o LeBron é bem fraquinho. Não esperava diferente, sendo bem sincero, não esperava grandes atuações do LeBron, isso é evidente. Eu acho que ele entrega alguns momentos legaisinhos do filme, eu acho que ele consegue fazer algumas
cenas interessantes ali, mas no geral, se for avaliar ele como ator, ele realmente fica um pouco abaixo, mas eu acho que realmente ninguém esperava uma atuação excelente dele. Obviamente não é a função dele atuar pra caramba, mas como eu tenho que falar, como eu preciso fazer análise, fica aqui o adendo de que a atuação do LeBron é bem fraquinha nesse filme. Em compensação, ele é um gênio do basquete, é um astro do basquete, e com esse filme você aprende até a respeitar um pouco mais a história dele, a imagem dele, a trajetória dele como jogador, e eu acho que para esse filme isso vale mais do que qualquer outra atuação. Mas é isso, galera, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado se você nos escutou até esse momento. Nos sigam em todas as redes sociais, como eu expliquei, está na descrição do aplicativo que você vai estar escutando. E é isso, muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima aí, tchau!